No fim de 1965, a NASA trabalhava a todo vapor rumo ao objetivo de colocar pessoas na Lua até o fim da década. Dix Layton, responsável por selecionar os astronautas que voariam em missões do programa Gemini e do programa Apollo, montou o que seria a tripulação da missão que testaria a primeira versão do módulo de comando e do módulo de serviço em órbita. Ele escolheu Gus Grissom, Ed White e Don Aisley. A missão, designada como AS-204, envolveria o lançamento da versão simplificada da nave, que eventualmente levaria pessoas à Lua. Mas antes mesmo do anúncio público dos que seriam os primeiros tripulantes do programa Apollo, o astronauta Don Aisley acabou deslocando seu ombro esquerdo durante treinamentos em voos parabólicos a bordo de um KC-135. Por isso, em janeiro de 1966, precisou passar por uma cirurgia e foi substituído pelo astronauta Roger Chaffee. O anúncio público do trio foi feito em março de 1966. Mas essa missão nunca aconteceu. No dia 27 de janeiro de 1967, os 3 astronautas se encaminharam para a plataforma 34 do Cabo Canaveral para um teste. O lançamento da missão, marcada para 21 de fevereiro, se aproximava. A simulação ajudaria a determinar se a espaçonave seria capaz de operar com seu próprio sistema de energia assim que os cabos umbilicais fossem desconectados. No começo da tarde, os tripulantes assumiram seus assentos e o cockpit foi fechado e pressurizado com oxigênio puro. Ao longo do dia, muitos problemas técnicos aconteceram. No fim da tarde, enquanto engenheiros tentavam resolver as coisas, um incêndio começou repentinamente dentro do cockpit. Em segundos, os 3 astronautas estavam envoltos em chamas e sob uma densa fumaça. E apesar de terem tentado, eles não conseguiram sair. Os 3 morreram asfixiados em pouquíssimo tempo. A tragédia da missão, que ficou conhecida como Apollo 1, a pedido das viúvas dos astronautas, foi um golpe duríssimo no programa espacial americano e levou a uma investigação minuciosa em busca das causas. O comitê responsável determinou diversos fatores contribuintes, entre eles a alta pressão da atmosfera de oxigênio puro dentro do cockpit, a presença de uma variedade de materiais inflamáveis, sistemas elétricos vulneráveis e que foram a provável fonte de ignição do incêndio, e uma escotilha com um design incapaz de garantir uma saída rápida em uma emergência. Ao longo dos meses seguintes, a NASA e a empresa responsável pelo módulo de comando trabalharam juntas para solucionar tudo isso e colocar o programa de volta nos trilhos. Na versão Bloco 2 do módulo de comando, a composição da atmosfera do cockpit durante o lançamento foi alterada, diminuindo a quantidade de oxigênio. O nylon presente nos trajes foi substituído por um tecido não inflamável e mais resistente ao calor, conhecido como Beta Cloth. O design da escotilha agora se abria para fora e selava o cockpit com a ajuda de um mecanismo com pinos, que podia ser aberto em segundos, permitindo que os astronautas saíssem rapidamente em uma emergência. It's very similar to the Gemini hatch design, and we find this is much superior to operationally, and it's also a lot safer than the old design, which was sealed from the inside with hatch panels that had to be installed from the interior. Sistemas elétricos também foram revistos e colocados dentro de painéis metálicos para protegê-los de desgaste. Outros materiais inflamáveis foram substituídos quando possível ou reduzidos em quantidade e armazenados dentro de caixas metálicas especiais. Ao todo, mais de 1.300 modificações foram feitas, custando cerca de 400 milhões de dólares. Depois de tudo isso, a nova versão da espaçonave que levaria os americanos à Lua precisava ser testada na prática. Dix Layton e a NASA decidiram que a tripulação backup da trágica missão seria a melhor escolha para isso. Eram eles Wally Schirra, Walter Cunningham e Don Aisley, o mesmo astronauta que escapou da tragédia da Apollo 1 ao ser substituído por conta do seu ombro. Com isso, os 3 se tornariam os astronautas da primeira missão tripulada do programa, a missão Apollo 7. Este era o primeiro passo no processo de certificação da espaçonave do programa para a realização da tão aguardada primeira missão tripulada para a Lua. Depois de serem colocados em uma órbita elíptica com um apogeu de cerca de 300 km, os 3 tripulantes da Apollo 7 teriam até 11 dias para completar um grande número de tarefas que ajudariam a testar e coletar dados sobre os sistemas de suporte à vida,
propulsão, comunicação, navegação, rendezvous e reentrada. O foguete responsável pelo lançamento era o Saturno 1B, um lançador de 2 estágios com capacidade para carregar cerca de 20 toneladas para a órbita baixa da Terra. O primeiro estágio, o S-1B, era equipado com 8 motores H1 movidos a querosene e oxigênio líquido. O segundo, o S-4B, era equipado com apenas um motor J2 movido a hidrogênio e oxigênio líquido. No topo dele ficava um grande anel, a unidade de instrumentação, que continha um sistema de navegação, controle e telemetria do foguete, e conectado a ele ficava o Spacecraft Lunar Module Adapter, ou SLA. Esse componente era um adaptador cônico desenvolvido para conectar as espaçonaves do programa Apollo aos foguetes da família Saturno. Ele tinha cerca de 8,5 metros de altura e possuía 4 painéis que podiam se abrir como pétalas, revelando o módulo lunar armazenado lá dentro. Quando fechado para o lançamento, ele se conectava diretamente ao módulo de serviço, que, por sua vez, se conectava ao módulo de comando. E no caso do Apollo 7, o módulo lunar não estava presente. A carga era composta apenas pelo módulo de serviço e o módulo de comando. Nas primeiras horas da manhã do dia 11 de outubro de 1968, enquanto técnicos trabalhavam nos preparativos para o lançamento, Wally Schirra, Walter Cunningham e Don Isley tomavam o já tradicional café da manhã pré-lançamento. As manchetes nos jornais daquela manhã destacavam a grande importância dessa missão e a responsabilidade que os 3 tripulantes carregavam. Assim que terminaram de comer, eles se encaminharam para a sala onde os técnicos os ajudariam a vestir os famosos trajes A7L e iniciar sua preparação para o lançamento. Tudo correu bem e a contagem regressiva continuava sem interrupções. E por volta das 8 horas da manhã, os 3 se encaminharam para a plataforma 34 do Cabo Canaveral, a mesma plataforma onde o acidente da Apollo 1 aconteceu, quase 2 anos antes. Os 3 subiram os mais de 70 metros de altura da plataforma em um elevador, cruzaram o braço de acesso da torre e foram devidamente presos a seus assentos dentro do módulo de comando. Enquanto a contagem regressiva acontecia, mais de uma centena de controladores protegidos dentro do enorme bunker localizado a pouco mais de 300 metros da plataforma monitoravam atentamente todos os sistemas do veículo. Depois de um hold para resolver alguns problemas, a contagem foi retomada. Pouco depois das 11h02 da manhã, e após 21 meses de muito trabalho, os americanos voltariam a se aventurar no espaço. 5, 4, 3, 2, we have ignition. Commit liftoff. We have liftoff. Tudo correu como planejado durante o lançamento. E por volta dos 10 minutos e 20 segundos de voo, o motor J2 do segundo estágio foi desligado. A Apollo 7 estava em órbita da Terra. Mas não havia muito tempo a ser perdido. As primeiras das muitas atividades planejadas para a missão deveriam acontecer já nas primeiras órbitas. Uma bastante importante era determinar se os astronautas conseguiriam controlar a espaçonave para voar conjuntamente com o estágio superior do foguete, o S-4B. Em missões posteriores que envolveriam pousos na Lua, o módulo de comando precisaria se desconectar do estágio, dar meia volta e capturar o módulo lunar armazenado dentro do SLA usando seu sistema de acoplamento. Então, depois de circular a Terra 2 vezes e por volta da marca de 3 horas de voo, Wally Schirra comandou a espaçonave para fazer justamente isso, se desconectando do S-4B e simulando o procedimento de acoplamento, chegando a cerca de 1 metro de distância do estágio. A tripulação aproveitou para capturar imagens do componente, que não conseguiu liberar totalmente um de seus painéis, o que poderia ser um problema em missões posteriores. Esse detalhe levou a mudanças no projeto do SLA, que passaria a ejetar esses painéis nessa etapa. Depois de voar em formação com o estágio durante alguns minutos, o teste foi finalizado. Wally Schirra então manobrou a espaçonave para longe do componente.
No segundo dia da missão, os astronautas realizaram a primeira queima do SPS no espaço. O motor do módulo de serviço funcionou por cerca de 10 segundos e colocou a espaçonave em uma trajetória de aproximação com o S-4B. A manobra era parte do processo de rendezvous com o estágio superior do Saturno 1B planejado para aquele dia. O objetivo era mostrar a capacidade dos sistemas e dos astronautas para fazer mudanças orbitais e poder se encontrar com o módulo lunar em futuras missões lunares. Com algumas medições com o sistema de navegação do módulo de comando e mais algumas queimas com os pequenos propulsores do sistema de controle de reação, o objetivo foi plenamente atingido. Eles se aproximaram de forma bem sucedida e filmaram um S-4B, que agora girava fora de controle. No total, 8 queimas do motor do módulo de serviço foram realizadas durante a missão, ajudando a demonstrar sua confiabilidade e capacidade de cumprir seu objetivo em missões futuras. Na manhã do quarto dia da missão, enquanto sobrevoavam os Estados Unidos, os astronautas fizeram a primeira transmissão de TV ao vivo do espaço. As imagens foram capturadas por uma câmera de varredura lenta fabricada pela RCA. Os sinais recebidos por estações no Texas e na Flórida precisavam passar por um processo de conversão antes de serem transmitidos por emissoras para o restante do país. Ao todo, 7 transmissões diferentes foram feitas durante a missão. Tecnicamente, tudo ia bem com a missão, mas no segundo dia, Wally Schirra acabou pegando um resfriado, o que talvez não fosse um problema tão grande se eles não estivessem em microgravidade. A ausência de uma força constante que ajuda a esvaziar os fluidos das mucosas acaba piorando bastante as coisas. Ou seja, um resfriado no espaço leva mais facilmente a uma congestão nasal, o que pode gerar dor e um incômodo bem grande. Isso, junto com uma agenda muito apertada, cheia de testes e objetivos, fez Schirra ficar bastante irritado, especialmente com coisas que ele considerava secundárias para a missão, como as próprias transmissões de TV. No dia seguinte, Don Aisley também acabou ficando resfriado. E segundo Walter Cunningham, em seu livro, ele não ficou resfriado, mas também se sentiu um pouco mal. Mas Wally, o comandante, foi quem se sentiu pior entre os três. E isso se refletiu prontamente em como ele tratava os controladores em solo. Era patada atrás de patada. Em um determinado momento da missão, irritado com um teste que ele via como inútil, Wally disse pelo rádio: "Eu gostaria que encontrassem o nome do idiota que pensou nesse teste. Eu quero descobrir e quero falar com ele pessoalmente quando eu voltar." O resfriado e a irritabilidade não afetaram nenhum objetivo da missão, mas não deixou nada mais fácil também. E essa tensão entre os tripulantes e o controle de missão chegou ao seu ápice durante os preparativos para a reentrada. Wally não queria de jeito nenhum que os tripulantes colocassem os capacetes dos trajes. Os capacetes tinham duas funções diferentes. Uma delas era proteger a tripulação no caso de uma despressurização, o que era bastante improvável de acontecer. Outra era proteger a cabeça e o pescoço dos astronautas no momento do pouso. E a razão para ele não querer usá-los é que, enquanto o módulo de comando estivesse descendo pela atmosfera, a pressão do cockpit aumentaria gradualmente até chegar em 1 atmosfera, equalizando com a pressão ambiente. Mas, se estivessem com os capacetes, os astronautas não poderiam fazer a manobra de segurar o nariz e assoprar para equalizar a pressão. E com a congestão nasal, isso poderia resultar em um rompimento de tímpanos. Dick Slayton tentou convencê-lo a não fazer isso pelo rádio, dizendo o seguinte: "Certo, é melhor estar preparado para discutir essa decisão em detalhes depois do pouso. Acho que é tarde demais para fazer alguma coisa." Afirmativo. Eu não acho que alguém aí embaixo usou mais os capacetes do que nós. Então, Dick respondeu: "Eu entendo. O que nos preocupa é o pouso. A gente não se preocupa com a reentrada, mas é o seu pescoço e eu espero que você não o quebre." Wally Schirra estava irredutível. E como comandante, ele tomou a decisão de não colocar os capacetes, indo de encontro com a recomendação dos controladores. Então, no 11º dia da missão, os astronautas fizeram a última queima com o motor do módulo de serviço e iniciaram um processo de reentrada. A espaçonave pousou com sucesso no Oceano Atlântico na manhã do dia 22 de outubro de 1968. A tripulação foi pega por um helicóptero e levada a bordo do porta-aviões USS Essex. Apesar do conflito com os controladores, a missão foi considerada perfeita. Todos os objetivos foram atingidos e a espaçonave foi devidamente certificada para missões mais complexas. Como o próprio Walter Cunningham disse em seu livro All American Boys,
O primeiro passo do caminho para a Lua foi dado. A Apollo 7 não recebe o mesmo apreço que outras missões do programa, mas ela foi muito ambiciosa. Para comparação, tanto a primeira missão orbital tripulada dos Estados Unidos no programa Mercury, quanto a primeira missão tripulada do programa Gemini duraram menos de 5 horas. A Apollo 7 também era a primeira missão tripulada de uma espaçonave totalmente nova, mas a sua duração foi planejada para demonstrar logo de cara que ela era capaz de funcionar de forma adequada e pelo tempo necessário para cumprir uma missão com um pouso na Lua. Nas semanas seguintes, após analisar os dados coletados, a NASA já deixava claro que a confiança no programa espacial americano havia voltado. It's the opening of a new era in the history of manned space flight. We are ready to take that first great step out into the solar system and onto the surface of the nearest of the many mysterious worlds that surround us in space. Então, no dia 12 de novembro, a decisão oficial foi anunciada. A missão Apollo 8 orbitaria a Lua naquele mesmo ano. Mas a história da Apollo 8 eu vou deixar para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um vídeo novo aqui no canal depois de meses. Me desculpem pela ausência. Tem coisas que acabam fugindo um pouco do meu controle, mas eu vou fazer o possível para estar mais presente aqui com vocês. E de qualquer forma, eu agradeço muito pelo apoio que vocês dão ao canal há tanto tempo, mesmo durante períodos como esse. As mensagens de carinho e os pedidos por mais vídeos fazem mesmo bastante diferença. Muito obrigado. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima, muito em breve.